Que a gente estava falando, você falou de Bitcoin. Inflação. Porque, na real, hoje você tem o discurso de criptomoeda, do tipo, tenham, mas você realmente tem essa coisa, tipo assim, tenha pouco. Depende também de pra quem eu tô falando. Se você senta aqui comigo, Cris, e fala o seguinte: Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida, eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos 5 anos. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago pra aguentar a volatilidade do mercado. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais. Demais. E o pessoal não faz as contas pra entender o que que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é super tranquilo, Isso em que ano? né? Isso de 2017 para 2018, que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E aquele negócio, o mercado muitas vezes não cai simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o mês seguinte, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo funcionário, Sim. tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa. Senão o negócio dele quebrava. Sim. Então, Aí não ele é vende só... pelo que tá, né? Pois é, ele vende vende pelo que dá. pelo preço que tá. Então não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, e eu quero ter 50% em criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Porque vai dar problema, com certeza. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito. Agora, casos específicos, eu tô com muito menos alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, do meu patrimônio investido, melhor dizendo, em criptomoeda. Bitcoin? Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão E espalhados em um altcoin? monte. Ether e as outras são todas altcoins. Ah, né? tá. Bitcoin é a primeira, e As depois outras vieram as altcoins. alternative coins, que foram as outras. E o Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque, assim, o que ele quis dizer, ela subiu Sim. o que ela tinha que subir, valorizou, o que for subir agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata, na valorização você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida vale mais a pena. A questão é, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde... tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: você tem títulos públicos do governo? Ele falou: tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala: essa dívida não é minha, vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro.
é apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Uhum. Acho que há vários desafios como para reserva. isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Uhum. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro Ou canto. com o cartão lá, cripto, que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu não souber, se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa, de que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra e ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, Sim. inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua, utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no Sim. passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido, né? Exato. Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, Não. assim. Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é, pô. Sim. Se eu falar com os meus avós... Receio de...